Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos, aqui quem fala é Mariano de Arcos e hoje eu vou fazer um comentário que eu acho que seria inesperado para a maioria. Eu vou dizer o seguinte: Star Wars é um filme, principalmente estou falando assim, quando eu falo Star Wars não falo de toda a franquia Star Wars, até porque a nova é uma bosta e a antiga ela executa a sua função, mas não é assim uma história tão profunda. Mas eu tô falando da trilogia do Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, que se conclui na ascensão de Darth Vader, que é a vingança do Sith. Então, como é que se dá essa história? Eu diria que essa história quando executada, foi muito mais executada, mas tem sim um potencial de ser clássico. Assim, se alguém reformulasse Star Wars, os elementos estão todos ali para ter um baita clássico. Eu diria que, sob certo sentido, George Lucas pega a figura de Otelo, o Otelo de Shakespeare, e ele dá consequências políticas ao Otelo. E ao fazer isso, ele desnuda o sistema político inteiro, que é o que a gente vive hoje. Ele desnuda todas as dinâmicas de poder que nós vivemos hoje. Eu sei que isso parece exagerado, porque aquele filme de criança, mas tente visualizar Star Wars nesse momento sem aqueles adendos bestinhas como, sei lá, Jar Jar Binks, Anakin criança competindo com carrinhos, essas besteiras assim. Corta essa parte e pense qual é a tragédia aqui. Quem é o personagem principal? Quem é o protagonista? O protagonista é Anakin Skywalker. Nós estamos vendo a queda de um homem justo até a injustiça, até virar um vilão. E como esse homem justo tem uma posição importante no cosmos, ou seja, ele é a figura do escolhido, que infelizmente foi algo destruído pelos filmes novos, mas tudo bem, ele é o escolhido, e a posição que ele toma com relação ao mundo é a posição que irá prevalecer. Se ele for pro lado negro, o lado negro prevalece. Se ele for pro lado bom, o lado bom prevalece. Então, desde muito cedo, os Jedi percebem isso. Os Jedi pegam um menino que estava ali sendo escravizado, de uma infância pobre, e sabendo que ele poderia ser um arauto de justiça que poderia trazer uma esperança ao universo, eles fazem questão de capacitar ele. Nesse momento você percebe que existe uma dinâmica política aqui. Você tem uma república que tem um controle externo, que é o controle externo da Ordem Jedi, mas são órgãos independentes. E nessa república, apesar de ser uma república até funcional, você tem suas contradições. Por exemplo, você tem, em alguns planetas, você tem a escravidão, como teve o próprio Anakin. E Anakin nasce no centro dessas inconstâncias da república, mas ele é levado também a conhecer a prática de justiça, conhece o melhor da república, que é seus sábios, que são a Ordem Jedi, que levam a ele a fazer um papel meio que de polícia, né? Você vê ali, principalmente no Ataque dos Clones, que a função de Anakin é uma função investigativa, policial e guerreira. Quando você tem alguns planetas corruptos, alguma coisa assim, eles são chamados Jedi para resolver, e particularmente se você tem os Siths, que são um tipo de seita herética que alimenta a sua força baseado no ódio e em sentimentos negativos. Né? Eles são uma figura antagônica assim, que não tem a pretensão de te cativar. Eles são figuras assim, que quer ser demoníaca e não apresentam nenhum lado positivo a eles. Mas você percebe que a ideia deles é que você foi corrompido, você foi demonizado por eles. E o que é interessante é que, assim como em Shakespeare, no Otelo de Shakespeare, você tem a figura de Iago, que corrompe Otelo, você tem dentro de Star Wars, você tem a figura do senador Palpatine, que ele é a eminência párrada que controla a República. Ele está planejando tudo para dar um golpe na República. E esse golpe tem duas faces. A primeira delas é a corrupção de Anakin Skywalker, e a segunda dela é suplantar o exército da República com um exército de clones, e você comanda esse exército de clones pago com dinheiro público graças à corrupção do aparelho de Estado. Então, como você tem a corrupção do aparelho de Estado, você vê que é um esquema meio que um mensalão ali para controlar o Senado. Isso aí acho que é bem claro no filme, apesar de que é um elemento secundário.
Então ele é meio que funciona como um deep state que a gente agora está vendo sobre essa tensão no governo dos Estados Unidos, né? E até mesmo aqui no Brasil, que você tem aqueles políticos que estão ali aparecendo, mas você tem figuras ocultas que você não entende bem, mas que parecem manipular as coisas por trás. E esse manipular as coisas por trás é o que faz o senador Palpatine, que na verdade é o próprio Sith camuflado. Ao público ele parece bonzinho, a Anakin ele parece bonzinho, e mesmo a Ordem Jedi, mesmo os sábios não conseguem perceber ele. Então perceba, existe um fracasso dos sábios ali. Os sábios não conseguem desvendar um problema, o mal. Eles não conseguem desvendar o que era que causava o mal. Então eles são aturdidos, apesar de serem pessoas extremamente capazes, fortes e afins. E existe algo próprio de Anakin que é explorado para a corrupção dele. Por causa que a Ordem dos Jedi, eles têm aquele negócio fixo. Se você sair do seu caminho, você vai ser corrompido. Você vai pro lado do Sith, e a partir do momento que você passou do lado do Sith, você vai estragar o mundo. Então, eles têm um certo código de conduta bastante rígido, em que você não pode namorar, não pode ficar de bebedeira, não pode essas coisas. Eles são tem uma certa disciplina monástica, né? É uma ordem meio que monástico-militar nesse sentido. Então, o que Palpatine precisa fazer para corromper Anakin é brincar com a deficiência desse moralismo do Jedi. Por causa que Anakin não consegue compreender ainda qual é o ensinamento profundo por trás da moral. Veja, a moral aqui está dada. É que nem quando você vê hoje em dia. Pense na sua vida pessoal assim. Você tem, sei lá, aqueles jovens assim, não pode usar droga, mas não tem problema, eu sou diferente, eu sou mais forte, e acaba depois sendo consumido e perdido pela droga. Então é quase isso para todos os pecados. Sempre tem aquela voz na cabeça, não, qual o problema disso? Por que existe essa moralzinha aqui? Essa moral não é muito estrita, muito rígida, não tem como relativizar para o meu caso. E esse é um dos pontos em que Palpatine toca Anakin. Esse é o ponto que ele trabalha a partir do caso que Anakin tem com a Natalie Portman, né, que é a senadora Amidala. Que aí você vai e vê que ele está apaixonado por ela, e nessa tensão do amor, da emoção, você meio que você vê que aquele equilíbrio que a moral dava para ele é perdido pelo impulso sexual. O impulso sexual dele está fora de controle, e isso é um elemento de instabilidade. E ao mesmo tempo você toma uma porrada política, porque em certo sentido isso poderia ser controlado se eles ainda visse, se o Anakin ainda visse politicamente o Jedi como uma ordem de justiça, né? Ele veria, não, é em nome da justiça, mas aí quando ele percebe as inconstâncias do universo também, você vê a escravidão que ele vê com seus próprios olhos e a mãe morrendo que ele pode perceber também, você vê que isso transforma Anakin. Você tem uma mistura ali de um elemento que é propriamente moral, um elemento sexual, que é uma tensão dele com sua mulher. Você tem um outro elemento que vê que apesar de toda a moral que serve para proteger e resguardar ele, não é capaz de proteger certas outras coisas, como a mãe dele. E isso é levado para o ponto de estopim a partir do momento que ele começa a ter uns sonhos estranhos sobre sua mulher morrendo. E Palpatine vai lá e dá o toque final. Ele promete poder, ele dá uma oferta de magia para ele, que os Jedi não podem oferecer, porque os Jedi são adstritos aos seus mandamentos, eles são rígidos, eles não querem lidar com poderes ocultos, que Darth Plagueis, que era o mestre de Palpatine, tinha dado a Palpatine para o seu discípulo. Então, essa é a dinâmica fundamental. Eles oferecem uma panaceia. É agora que eu vou resolver todos os problemas do mundo. É agora que, a partir daqui, o universo vai estar certo. Vai ser esse toque, esse estalo que vai resolver tudo. É o estalo do poder mágico. E perceba, essa dinâmica é idêntica das ideologias. Você acha que como as pessoas se convencem do nazismo, do comunismo, ou de qualquer ismos desse? É simples, é por causa que, olha, o mundo tem injustiça. Você olha para a injustiça e você percebe isso. Aí você percebe também algumas tensões na sua vida pessoal que deixam você meio abalado e não deixam você pensar direito. Você só quer tipo a solução, porque o mundo está te oprimindo emocionalmente, o mundo está te oprimindo sob um certo sentido, se dá um revolto de razão
ao seu sentimento de que o mundo é muito ruim e que precisa de um toque mágico para resolver ele. E se adere ao toque mágico, seja o genocídio da Ordem Jedi, que é o que aconteceu, né, o genocídio religioso da Ordem Jedi, que protagonizado por Anakin desde as criancinhas, porque naquele momento ele acha que a Ordem Jedi é um problema, entendeu? No ponto de vista dele, como ele mesmo diz, no meu ponto de vista, os Jedi são maus. Mas obviamente o filme mostra, não, eles não são maus. Entendeu? Eles têm contradições, mas não são maus. Mas naquele momento ele acha que pode solucionar tudo, e não importa os meios, não importa nada. Ele pode passar por cima de tudo. É mentalidade revolucionária, tudo precisa ser destruído. O que só me importa é essa magia. Essa magia é o comunismo, essa magia são as ideologias, essa magia é a revolução. Então quando você percebe que, cara, é um filme sobre certo sentido brilhante. É sobre certo sentido brilhante. Infelizmente o foco não foi esse, mas a narrativa central, cara, é uma lição pra gente. E bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que é uma reflexão interessante de se trazer. Muito obrigado a todos e até a próxima. E se quiserem aí, gostarem, curtam, compartilhem e por aí vai.